Vamos lá, pessoal, eu trabalho com todo tipo de aluno, então desde iniciantes, intermediários, avançados, homens, mulheres, trans, temos de tudo aqui na assessoria. E os iniciantes, eles têm algumas peculiaridades muito legais que a gente pode discutir no vídeo de hoje. Então vamos lá, clica no gostei, subscreva-se no canal, ativa o sininho, porque eu separei 10 dicas para iniciantes. A dica número 10 vai ser a questão de monitorar os exames mais importantes para os resultados. Não que o restante não seja importante, mas, por exemplo, um colesterol alto não atrapalha os teus resultados, mas uma testosterona baixa sim. Obviamente você não vai ficar com colesterol alto porque o Leandro disse que está tudo bem, afinal eu só quero resultado na vida. Não, você vai cuidar da tua saúde, mas se você já quiser entrar com o pé direito, isso tendo 30, 40, 50 anos, que inclusive vale falar, atendo alunos de todas as idades. Então quando passa dos 30, 40, 50 anos, você consegue os mesmos resultados do que antes, desde que a sua saúde seja muito boa. O que é uma saúde muito boa em termos performáticos? Você cuidar dos seus exames de testosterona, de sensibilidade à insulina, e aqui pode entrar Romair, insulina, glicemia, Romair, HOMA-IR, e a tireoide, que você vai ver através do exame de TSH, T3 e T4, pelo menos de forma primária. Você estando com esses 3 pilares bons, você já vai responder bem. Vamos adiante na nossa lista. Número 9. Olha só, pessoal, não é muro das lamentações, tá? Mas alguns alunos vão iniciar na minha assessoria esportiva e eu vou passar um treino de adaptação, porque eles estão começando a treinar juntamente. Sim, eu pego alunos do total zero e alguns questionam, pô, Leandrão, mas eu estou pagando a assessoria e eu não quero fazer adaptação, eu já quero descer o pau. Mas pode descer o pau no treino de adaptação, porque o treino de adaptação ele vai te ajudar a ter um aprendizado neuromotor muito mais rápido. Então, galera, siga o treino que o teu professor passar para você. Ele não está passando aquilo de alegre e nem tem algo melhor, ou não deveria ter, né? Ele já está passando o melhor. Mesmo que você entenda que a adaptação não gere resultados, você está enganado. Ela gera resultados e cria um campo para que daqui 2, 3 meses eu consiga explorar muito mais deste aluno. Isso nos leva diretamente ao número 8, porque aí temos um meio termo aqui. Leandrão, mandou o treino de adaptação, eu vou fazer, mas vou colocar um supininho, só para dar um pump. Não, não faça isso. Se fosse necessário, eu já tinha te passado. Então, quando você pegar um treinamento de alguém, provavelmente se você é iniciante, você vai pegar de algum professor, siga estritamente como foi colocado. Se você não confiar nesse professor, e é direito seu não confiar, e eu concordo que tem muitos professores que não são confiáveis, procure algum outro e siga estritamente aquilo. O quanto menos você inventar no começo, melhor. Mas a dica número 8 é pontualmente. Menos é mais. Obviamente você vai dizer, então tudo bem, então não vou treinar, que aí eu viro fisiculturista. Você vai falar, não, você está de brincadeira comigo. Mas, quando você pensa em mais exercícios, você não está associando diretamente a mais resultados. Então, você tem uma carga para respeitar. Se você passa disso, você tem menos resultados. Se você faz menos do que isso, também. Número 7. É uma sugestão, tá? Músicas durante um treinamento, no começo, quando você é iniciante, pode tirar a sua concentração ou gerar uma empolgação muito grande, você querer fazer algo que você não comporta e aí você acaba se machucando. Portanto, evita usar música ou música muito alta. Mas, se você acha que tem um bom autocontrole, não tem problema nenhum. Inclusive, tem pesquisas que mostram que a música melhora a performance dos treinos. Número 6. Continuando aqui, toda distração pode ter um preço. Então, se você conversa muito com as pessoas na academia, isso pode ser ruim. Se atente sempre a você, olhar no espelho, etc. Cuidar do movimento. E nesse começo, o espelho e uma outra pessoa pode ser uma excelente referência. Você conversar demais entre as séries pode atrapalhar o tempo de descanso e tirar a intensidade do seu treino. Mas também você não precisa ser um idiota. Porque eu vejo na academia muitos idiotas que eu não converso nada. E aí eu vou olhar aquela pessoa, ela não tem resultado nenhum e além de tudo, ela é estúpida ainda. Então você não precisa ser estúpido com os outros. Você pode trocar algumas palavras. O que você não pode deixar vou descansar 1 minuto entre as séries. Aí você conversa 5 minutos e volta a fazer. O teu corpo esfria e tal. Agora você vai lá, papeia 20 segundos, fala, dá licencinha,
continua o seu exercício, isso não vai te atrapalhar, galera. Pelo menos não hoje, não nesse estágio. Número 5, por favor, aprenda o movimento antes de colocar uma carga muito alta. A carga alta é o alto para você, tá? Você não precisa ganhar do seu amigo ou de quem está lá dentro. Você tem que colocar a melhor carga para você, porque o teu músculo vai lesionar as fibras de acordo com a intensidade que você der. Ou seja, se você aguenta só 2 quilos e você colocar os 2 quilos e fizer com intensidade, com vigor, você vai romper todas as suas fibras para você causar o seu efeito de crescimento no descanso. Assim como o seu amigo, só que o seu amigo precisa de 20 quilos porque ele já está treinado. Mas para ele lesionar as fibras com 20 quilos, ele precisa aplicar a mesma emoção no treinamento do que você com 2 quilos. Então aproveita que você coloca pouca carga e evolui bem e não exagere. E aprenda o movimento. Se eu chamar um lutador para dar um soco na sua frente e falar, dá um soco igualzinho dele, você fala, não consigo. Porque ele gira o tronco, ele tem todo um negócio de puxar a força vindo lá desde a ponta do pé e você não consegue isso. O Neymar vai dar um drible aqui na sua frente, copia o drible do Neymar, você fala, não consigo. Na musculação é a mesma coisa. Você fala, não, Malandro, mas o supino é só empurrar para cima. Não, não é não. Não é não. O supino, você tem um aprendizado neuromotor que eu comentei lá na adaptação. E é isso que a gente quer com os alunos, para que eles evoluam mais rápido, fazer o treino de adaptação. Então, aprenda o movimento. Quando ele ficar sólido, você vem progredindo carga. 4. Alguns acessórios importantes. Pessoal, acho muito legal a garrafa de água, porque é importante manter uma hidratação durante um treinamento. Não precisa ser excessivo, tá? Um pouquinho, vai dar um pouquinho de sede, você vai ali bebendo, 200, 300 ml de água já é um bom volume. E evita de você ter que ir até o bebedouro e tal. Ainda mais nessa época de Covid. A questão da toalha, eu acho particular. Então, obviamente, você precisa de higiene. Depois, se você usar um aparelho, se estiver muito suado, você faz uma higienização, normalmente o local já dispõe disso. Mas caso você transpire muito, é legal ter, porque às vezes começa a cair, cai nos olhos, escorre pela sobrancelha, e aí isso pode te atrapalhar nos olhos. Então, você manter ali dignamente seco é melhor. Luvas, tá, pessoal? Mesmo que você use luvas, alguns calinhos eles vão aparecer na mão de vocês. Nada excessivo. Mas se você não quer os calos, sim, use as luvas. Se você transpira muito também, as luvas são legais para que o peso não escorregue, principalmente em puxadas. Já munhequeiras, tornozeleiras, isso normalmente não tem necessidade. E muito importante, o seu tênis deve ser de solado reto para que não mude o seu centro gravitacional. Na minha adolescência eu treinava com chuteira e o pessoal ria muito de mim. Mal eles sabiam que eu estava correto. Talvez não nos padrões de moda, mas nos padrões de treinamento sim. Uma chuteira, um tênis All-Star, um tênis de solado reto é fantástico. E esse é o número 3. Vista-se decentemente. Então, um solado reto é muito importante. Roupas que permitam os movimentos são muito bons. E aí talvez você descubra porque tantos marombeiros usam regata, porque isso, deixa a gente mais livre. Porém, nada impede de você usar uma meia manga um pouco mais folgada, de um tecido que estica. Número 2. Nada de querer fazer um abdominalzinho em casa, uma flexãozinha de braço quando acorda, aquela barrinha fixa, só para dar um pump. Se você treina decentemente na academia, o que você faz fora te atrapalha. Portanto, não faça exercícios físicos extras da mesma modalidade. Você fazer uma corrida, um futebol, uma arte marcial, tudo bem. Agora, uma coisa específica da musculação, não só não tem necessidade, quando você tem um bom treinamento, como vai te atrapalhar. E o nosso número 1 é se alimente adequadamente, claro. Então você precisa ter uma boa alimentação, porque o treino é o estímulo que cria lacunas que a dieta vem preenchendo para que ocorra o crescimento muscular ou o emagrecimento. Para isso, eu separei um vídeo especial explicando sobre como você monta uma dieta passo a passo, bonitinho, de acordo com o seu objetivo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.